Se existe um grupo de pessoas completamente diferentes umas das outras, com poucas chances de conviver em harmonia e se darem bem, certamente este é o grupo formado pelos 12 apóstolos que Jesus Cristo escolheu. Quer saber um pouquinho mais sobre quem eram eles? Então não repara o barulho da chuva, puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. Durante o ministério de Jesus Cristo, ele escolheu 12 homens para serem seus discípulos e eles se tornaram seus seguidores mais próximos. E após a sua morte, se tornaram também os maiores propagadores do seu evangelho. A escolha destes 12 tem uma importância especial, pois é entendida como uma referência às 12 tribos de Israel. Resumidamente, enquanto discípulos, eles eram aprendizes de Jesus Cristo. E quando se tornaram apóstolos, palavra que vem do grego e significa aquele que é mandado em missão, seu trabalho foi expandir o cristianismo para novas localidades e organizar a nova vida cristã entre os fiéis. Mas se você acha que a convivência entre eles era fácil, maravilhosa, perfeita, pode ser que você mude de opinião assim que conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. Pedro, originalmente chamado de Simão, ele nasceu em Betsaida, mas morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca com seu irmão André e em sociedade com um homem chamado Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João. Pedro era um homem simples e acostumado ao trabalho pesado. Era conhecido por seu temperamento forte e impulsivo na maioria das vezes, como podemos notar na ocasião da prisão de Jesus, em que ele cortou a orelha do soldado Malco com uma espada. Era também um homem bastante inconstante, visto que foi censurado pelo próprio Jesus quando ele falava aos seus discípulos sobre os sofrimentos que havia de padecer. E Pedro não aceitou essas afirmações, repreendendo Jesus. Não podemos deixar de mencionar que, embora ele fosse um dos discípulos mais próximos de Jesus, logo após a sua prisão, ele negou por 3 vezes conhecer o Mestre quando lhe foi perguntado. Foi ele também que sugeriu a João que perguntasse a Jesus o nome do traidor na última ceia. E não queria também que Jesus lhe lavasse os pés. André, irmão e sócio de Pedro, André teria sido anteriormente discípulo de João Batista e por isso não foi difícil para ele reconhecer a Jesus como o Messias prometido, uma vez que foi ele mesmo quem procurou a seu irmão para dizer que tinha encontrado o Cristo. De acordo com a tradição, ele teria sido um dos 2 homens citados no Evangelho de João que seguiram a Jesus após o seu batismo e passaram a viver com ele imediatamente. João. Ele e o discípulo Tiago eram filhos de Zebedeu e de Salomé, sendo esta provavelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, eles eram todos primos. Assim como André, ele também teria sido discípulo de João Batista e foi identificado como o segundo homem que foi viver com Jesus logo após o seu batismo, fato que eu mencionei anteriormente. O mais novo dos 12 tinha cerca de 24 anos de idade quando foi escolhido para ser discípulo de Jesus. Como já foi dito, ele era pescador junto com outros 3 e a sua função principal era consertar as redes de pesca. De acordo com o Novo Testamento, João foi o único discípulo que seguiu Jesus da noite em que ele foi preso até os seus últimos momentos, estando por perto ao alcance de Jesus Cristo até o momento de sua morte. E ele é citado nas Escrituras também como o discípulo amado por Jesus. Tiago, o maior. Irmão de João, ele era chamado assim por ser mais velho do que o outro discípulo de mesmo nome. Ele e seu irmão João foram apelidados pelo próprio Jesus de Filhos do Trovão, originalmente Boanerges, por causa de um fato que caracterizou o temperamento de ambos. Quando Jesus tentou entrar com seus discípulos em uma aldeia de samaritanos e seus moradores o impediram, Tiago e João queriam orar para que caísse fogo dos céus e consumisse a todos eles. Apesar disso, ele também é citado como um dos discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e João, estando esses 3 presentes em várias ocasiões marcantes em que os outros discípulos não estavam. Filipe.
Este discípulo era também de Betsaida, e assim que foi chamado para seguir a Jesus, ele apresentou-lhe também Natanael. Pouco se fala sobre ele nas Escrituras, mas teólogos acreditam que ele tinha um pouco de dificuldade em compreender o chamado do Messias, por causa de um fato ocorrido na última ceia. Quando Jesus proferiu as suas últimas palavras aos discípulos, Filipe lhe pediu um esclarecimento. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Ao que Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo que convivo convosco e ainda não me conheceis? Quem me viu, viu o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Sobre o seu temperamento, disse que ele era um homem simples, como a maioria dos demais, e também aberto e bastante sincero. Bartolomeu, também chamado de Natanael, inicialmente ele mostrou-se bastante preconceituoso quando Filipe lhe disse que havia encontrado o Messias e que ele provinha de Nazaré. Natanael então disse: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Sabe-se pouco sobre este discípulo, mas é conhecido que ele, apesar de ser um pouco preconceituoso com os nazarenos, era um homem de bom caráter, e inclusive o próprio Jesus o elogiou por isso. Tomé. Esse discípulo era também chamado de Dídimo, que significa gêmeo, mas a origem deste apelido é um pouco controversa. Alguns acreditam que de fato ele tinha um irmão gêmeo. Outros, baseados em alguns escritos antigos, afirmam que Tomé era bastante parecido com Jesus Cristo fisicamente, tanto que em algumas ocasiões, após a ressurreição do Mestre, enquanto Tomé propagava o Evangelho, muitas pessoas chegavam a pensar que ele era o próprio Cristo, o que teria lhe causado alguns problemas. Especulações à parte, fato é que este discípulo passou a ser eternamente conhecido como o discípulo incrédulo de Jesus, pois quando os discípulos lhe relataram a ressurreição do Mestre, ele exclamou que jamais acreditaria nisto, a não ser que ele mesmo pudesse colocar os seus dedos nas feridas de Cristo. Definitivamente, a falta de fé não é um bom atributo para um discípulo direto de Jesus Cristo, né? Mateus. Também chamado de Levi, ele era publicano, profissão muito mal vista pelos judeus em geral, pois os publicanos eram responsáveis por receber os impostos e também por taxar todas as mercadorias que passavam pelas estradas. Eram homens de grande importância para o governo de Roma, sendo geralmente membros de famílias ilustres. Eram tão odiados pelos judeus que nem mesmo as suas esmolas eram aceitas para a caixa de coletas dos pobres que ficava na sinagoga. Vale ressaltar que Mateus era judeu e recolhia impostos para Roma, então já dá para imaginar que com certeza ele não era muito querido. Simão, o Zelote. Era chamado assim para diferenciá-lo de Simão Pedro e também por pertencer a um movimento político judaico denominado os Zelotes, que significa zeladores ou zelosos. Os zelotes eram um grupo extremista no repúdio à dominação romana e frequentemente incitavam o povo da Judéia a se rebelar contra o império e expulsá-los à mão armada, o que acabou posteriormente gerando a Primeira Guerra Judaico-Romana no ano de 66. Eu fico imaginando como que seria colocar Mateus o publicano e Simão o zelote na mesma mesa para jantar. Eu não quero nem imaginar. Segue o vídeo. Tiago, o menor. Filho de Alfeu, mais novo do que o outro discípulo Tiago, quase nada mais do que isso sabe-se sobre ele. Ele é mencionado nas Escrituras Sagradas apenas 3 vezes, e todas elas são em relação à sua mãe, que estava junto com Maria, mãe de Jesus, no momento da crucificação. Judas, também chamado de Lebeu ou Judas Tadeu, era irmão de Tiago, o menor. Frequentemente eles são citados como irmãos de Jesus Cristo, mas a verdade é que eles eram primos, pois o pai deles, Alfeu, era irmão de José, o pai de Jesus. E a mãe deles, Maria de Cleófas, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então eles eram primos 2 vezes, e por causa disso eles são mencionados como irmãos de Jesus em muitos escritos antigos. Judas Iscariotes. O nome Iscariotes muito provavelmente deriva da palavra sicários, que significa assassinos. E no contexto do Novo Testamento,
se refere ao mais radical grupo dos judeus dentro dos zelotes, que inclusive tinha entre os seus membros alguns terroristas. O contrário do que muitos podem pensar, não foi nenhuma surpresa para Jesus a traição de Judas, pois o caráter desse discípulo já se fazia conhecido desde o início do seu ministério. Sua fraqueza por causa do dinheiro se manifestou na cena da unção em Betânia, quando ele sugeriu que o perfume que a mulher derramou sobre Jesus para ungí-lo deveria ser vendido e não desperdiçado. Isso porque ele tomava conta da bolsa com o dinheiro que era doado para financiar o ministério de Jesus e seus discípulos. E conforme relatos bíblicos, ele estava acostumado a subtrair para si mesmo o que era depositado lá. Conforme a opinião de alguns teólogos, Judas, que antes estava convencido de que Jesus, com todo o seu poder, concretizaria a chegada do reino tão esperado por Israel, com o tempo teria começado a sentir-se desiludido, porque Jesus não teria correspondido aos seus ideais e expectativas. Desencantado com Jesus, o teria entregue ao Sinédrio em troca de 30 moedas de prata, numa tentativa de unir o povo judeu numa reviravolta contra Roma. Deve ter sido bastante difícil para Judas ouvir de pertinho certos ensinamentos de Jesus. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Certamente os anos que esses 12 homens andaram e conviveram com Jesus Cristo foram um processo de ajustes e de grande transformação no caráter de todos eles, a partir das coisas que eles iam aos poucos conhecendo sobre o Filho de Deus. Em vários momentos todos eles demonstraram medos, dúvidas, angústias, raiva ou falta de fé. Mas não podemos negar que todos eles, com exceção, é claro, de Judas Iscariotes, fizeram um trabalho de evangelização extraordinário, sem o qual eu e você jamais teríamos ouvido falar no nome de Jesus Cristo. E não somente isto, mas entregaram sem pestanejar as suas próprias vidas em favor do crescimento do reino de Deus. Perfeição, eles não tinham não, mas o amor ao evangelho, isso tinha de sobra. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para mim aqui embaixo, compartilhe ele com seus amigos, se inscreva no meu canal e me segue também nas minhas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, e eu vejo você no próximo vídeo. Eu sou a Thaís Manóquio, em Curiosidades Teológicas.